Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Está mais uma vez no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, do programa Estúdio Aberto. O programa é levado ao ar ao vivo, sempre nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas, a partir das 11h30 da manhã. A gente traz o resumo das principais informações que desfilam aqui na programação da nossa RPM Rádio, que tem durante todo o dia muito boa música de qualidade para você curtir no seu computador, né? A RPM que é transmitida via internet. Aqui mais um produto do Grupo Progresso de Comunicação. Está aqui ao meu lado para fazer o programa de hoje, João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bom dia, boa tarde, boa noite, Adriano. Tudo em paz aí? Tudo bem, vamos tranquilo? Vamos mostrar. Pauta rica hoje. Vamos mostrar aqui a capa do Jornal Progresso, que já circula em 10 municípios da região do Vale do Rio Caí. Daqui a pouquinho a gente esmiuça um pouquinho as principais manchetes. Bem, os dois principais assuntos dessa sexta-feira foi uma notícia ontem já do portal JP News, Teixeira, numa reunião que aconteceu lá nas dependências da Promotoria de Justiça. A promotora informou que será solicitado a demolição aí da ciclovia que tanta polêmica gerou na cidade. Adriano, era o que se temia, né? Era o que se temia, mas não somos aqui, também não precisa ter nem bola de cristal para saber que isso tinha grande chance da zebra, né? Porque, afinal de contas, aquela questão toda do estudo de mobilidade urbana, recomendava, ontem ainda conversava com o nosso repórter Henrique, ele comentava na Bento Gonçalves, né? Quer dizer, essa ciclovia tinha que passar por outra rua. Isso com estudos técnicos, com gente, com conselheiros, com pessoas que entendem do riscado, né? Eu acho que essa história de entender do riscado vinha dos alfaiates, será que não? Os alfaiates faziam um riscado, assim, tinha uma espécie de... Um giz, né? Um giz, né? Eu acho que era isso, entendia do riscado, o sujeito sabia fazer um terno, uma fatiota, uma calça, né? Isso no tempo que as coisas eram feitas... Aliás, Montenegro já teve grandes alfaiates, né? Pô, eu me lembro de um aí, Seu Fight, né? Seu Fight, né? Seu Fight era um craque, né? Os melhores ternos que eu tive na vida foram feitos por ele, né? E realmente era uma pessoa discreta e super competente, né? Agora, Adriano, por isso que eu falo de competência, entender do riscado, saber fazer as coisas. Isso no tempo, para aqueles que nos assistem, do tempo em que as roupas não eram prêt-à-porter, né? O prêt-à-porter, que é uma expressão francesa, quer dizer pronta para levar, né? Pronta para portar. São essas coisas aí feitas para o sujeito. Nós dois, por exemplo, nós não temos um físico exatamente igual, mas a camiseta que usamos é o mesmo tamanho, né, Adriano? Tudo isso na linha da produção industrial, né? Eles fazem estudos biométricos aí, para jogar, a camiseta serve para todo mundo, mas a competência, seja no alfaiate, seja no artesão, seja no administrador, isso é indispensável, Adriano. Então o prefeito Paulo Azevedo, quando decidiu da sua própria cabeça, né, fazer uma ciclovia numa avenida, numa rua, né, na qual gerou a controvérsia de pronto, eu acho que ele cometeu, no mínimo, uma precipitação, né? Agora, o custo disso, Adriano, e me parece, o Henrique complementava ontem, que se ele não seguir a orientação agora, vai pagar uma multa, eu acho, na ordem de R$100 mil do próprio bolso, né? Então, você quebra qualquer um. É para quebrar, é uma queda de braço contra a teimosia, né? O prefeito Paulo Azevedo foi, no mínimo, imprudente. Eu, particularmente, que cada um dá o seu palpite, nós não temos que dar palpite a esse respeito, mas foi imprudente. Não se toca uma cidade assim, né? Na base no sentido volitivo, eu quero. Isso é muito adolescente, né? A maturidade exige que a gente, né? Tenho que pensar, deixa eu conversar um pouco mais, né? Ver se eu não estou fazendo uma bobagem. Isso não é insegurança, é prudência. Existe uma confusão muito grande entre os arroubos, né, e a coragem. Não se trata aqui de coragem ou de covardia, mas sim de competência. Se nós assistirmos à demolição desta ciclofaixa ou ciclovia, porque não é nenhuma nem outra, como disse o coronel Eduardo Borges, é um híbrido, né? Olha, é uma cena triste, viu? Eu preferia não ver isso, né? Muito bem, Teixeira, o outro assunto, desde ontem à noite, já está postado no portal JP News, uma sessão bastante polêmica ontem. Os vereadores da base do governo se revoltaram contra o projeto que foi apresentado de criação de novos 2 cargos na prefeitura, na Câmara Municipal de Montenegro, né? Indo de encontro ao projeto do Grupo Progresso de Comunicação, que visa
duas campanhas, né, que visa diminuir o número de CCs e também diminuir o salário dos vereadores, né, Teixeira? Adriano, são duas campanhas isoladas, mas que visam o bem comum, né? Nós defendemos aqui, enquanto grupo, isso foi bastante discutido aqui entre o nosso pessoal, os nossos assessores, os nossos amigos, gente que nos orienta, inclusive do ponto de vista jurídico, o que dá para fazer, o que não dá. Nós recomendamos aos poderes constituídos do município que economizem, né? Que reduzam seus gastos. Eu fiz uma conta por baixo ontem, Adriano. Quantos cargos comissionados tem a prefeitura hoje? Me parece que mais de 100. Mais de 100. Esse pessoal tem carteira assinada com o regime de ser eletista, né? da CLT. Ou seja, tem direito a férias, 13º, não a aposentadoria. Aposentadoria só acumulada no INSS, mas não pela prefeitura. Vamos fazer uma conta básica, né? Se a gente pegar um multiplicador de 1,6 em cima de um salário, a pessoa recebe 1.000, custa para o empregador, que é a prefeitura, vamos dizer, algo em torno de R$ 1.600. Se nós imaginarmos um salário médio desses 100 CCs, se nós imaginarmos R$ 2.000 reais de custo, que significaria dizer cada provento de 2.200 por mês, grosseiramente isso custaria, cada uma dessas pessoas custaria para a prefeitura em torno de R$ 2.000 reais. Vezes 100, estamos falando de R$ 200.000 reais por mês. O que significa dizer, com o 13º inclusive, estamos falando em torno de 2.600.000 no ano. Não é pouco, né, Adriano? Não é pouco. Eu acho que o município, a nossa pregação aqui, enquanto grupo, não temos o poder legislativo, mas nós estamos formatando aí uma ideia, Adriano, de que o prefeito deveria poder nomear, no máximo, um CC por secretaria. No máximo, né? Porque o que se ouve dentro da prefeitura é um verdadeiro absurdo. Nós já vamos chegar na Câmara de Vereadores, que foi a polêmica de ontem. Mas o que se ouve dentro da prefeitura é que, não, isso aqui sem CC não funciona. Porque o pessoal regular não trabalha, não quer nada com nada. Primeiro que é preciso verificar, porque isso é uma acusação muito forte, né? É como se todos os funcionários concursados da prefeitura fossem um bando de ineptos e vagabundos. Isso é um absurdo. E se uns ou outros forem, tem que ser chamados à responsabilidade e punidos, porque estão lá ganhando, se não regiamente, pelo menos regularmente, né? Não funciona a prefeitura sem CC? Isso é um discurso que tem que acabar. Isso é uma prática, é um vício. Claro que não é só de Montenegro, está em todos os municípios do país, exatamente porque ninguém contesta. E não há um limite legal para CCs, Adriano, sabia? Não há um limite. Quantos CCs o prefeito pode ter? Prefeitura? Não tem limite. Se ele quiser colocar 500 e tiver dinheiro para isso, é um absurdo, né? Bom, agora vamos para o caso da Câmara. Câmara de Vereadores, outros vereadores da base, notadamente o Roberto Bratz e Ari Miller, foram os que mais se exaltaram, fizeram discursos aí candentes na tribuna. Nós também concordamos com eles. Achamos que os poderes têm que dar o exemplo. Isso vale para o judiciário também. O judiciário também tem que dar a sua contribuição, né? Como é que a gente imagina um país quebrado, que nós não vivemos aqui na Disneylândia, né? O Brasil, a Brasilândia é um país pobre. Pobre. Nós temos que botar isso na cabeça. Não para que nos diminuamos, mas para que a gente pise com solo firme. Quem é pobre pode um dia ser rico, mas é preciso constatar a sua situação e trabalhar em função disso. Como é que se trabalha para reverter isso? Estudando, economizando e por aí vai. Então a Câmara de Vereadores, que tem uma verba que ela devolve, normalmente todo ano ela devolve, mas começa que essa verba da Câmara de Vereadores já é um absurdo, né, Adriano? Depois a presidência diz, não, mas nós devolvemos. Mas é só que faltava ter gastado tudo aquilo, né? São milhões, o orçamento é de milhões de reais por ano, e obviamente a Câmara não tem essa necessidade. Qual é o resultado efetivo, prático da Câmara de Vereadores? Fica aqui a sugestão, é preciso que um poder dê o exemplo ao outro. Então os vereadores da base, em particular o vereador Bratz, ele às vezes se comporta até quase como um vereador de oposição, né? Ou defende as suas ideias e não fidelidade canina a qualquer absurdo que eventualmente o legislativo advogue. Vamos pegar o caso do vereador Ari Miller. Vereador Ari Miller, a sua fala de ontem, exaltada, ganha credibilidade junto à população se o senhor também combater o CC dentro da prefeitura.
é preciso coerência. O senhor se combater também disse, olha, não admitimos a criação de mais 2 cargos na Câmara, mas o senhor também tem que combater na mesma moeda, na mesma medida, o senhor tem que combater os CCs na Prefeitura. Como é que o senhor vai combater 2 na Câmara e nada, e silencia a respeito dessa centena de CCs dentro da Prefeitura? Não dá. É assim que as coisas funcionam, Adriano, né? E a relação está de 50 para 1. Serão 2 cargos a mais na Câmara, são 100 na Prefeitura. Me corrija se eu estiver errado. Se não forem 6, forem 80, ainda assim é um absurdo. A coerência, Adriano, ela é fundamental. Tu sabes disso. Tu tens um filho a educar. Se tu não deres o exemplo para ele, ele não vai te seguir, né? Tu espelha, não joga papel no chão. Cuida, ajuda a tua mãe, não joga papel no chão. Ao mesmo tempo, 1 minuto depois, tu joga um papel no chão, tu joga a toalha, tu joga a tua roupa no chão para que a tua esposa recolha. Claro que o filho vai se deseducar. Então, poder executivo deu exemplo. Mas é preciso que a Câmara também agora dê exemplo. Eu ontem conversava com um assessor parlamentar e dei a ele esse palpite, né? Faça o seguinte, convença o seu vereador a propor um projeto limitando o número de CCs. Vamos limitar o número de CCs. Não, vamos dar um exemplo em Montenegro. Eu tenho certeza, Adriano, que um vereador como esse está reeleito. Certeza. Se ele quiser se reeleger, ele proponha e corra atrás com movimentação popular, abaixo assinado, para aprovar um projeto como esse. Aprova com dificuldade, mas esse vereador está reeleito. Se ele pensa maior, esse é o projeto, talvez da vida dele. Impor, reduzir o número de CCs. Como isso hoje é aberto, como é que o pessoal vai? Na casa em que falta pão, Adriano, todo mundo grita e ninguém tem razão. É preciso dar o exemplo. Nós apoiamos as 2 iniciativas. Reduzir CCs para um número bem pequeno, no máximo 1 por secretaria, ou quem sabe 5. Você tem direito a 5 CCs. O resto você vai usar, vai pagar a função gratificada para funcionários de carreira. Isso é o certo, né? Porque se esses funcionários de carreira não servem, então tem algo errado. Muito bem, Teixeira, mais uma notícia aqui do portal JP News. O prefeito Rafael Riffel, de Parecis Novo, quer concluir o estádio municipal ainda neste ano, né? Faltam algumas etapas ainda, já está numa boa evolução o estádio aí, que é o primeiro estádio municipal aqui da região, né? Olha, Adriano, é uma coisa bacana, né? Isso certamente trará grandes espetáculos aí, futebol regional, dentro do Vale do Caí. E auguramos, né, que de fato houve, inclusive, tem participação de vários, tem várias contrapartidas aí, né, Adriano? E o município acho que entra com a parte maior, mas oxalá a Prefeitura de Parecis Novo consiga então concluir essa obra. E depois tem muitas outras coisas a concluir, né, Adriano? O próprio parque, né? Aquele parque enorme, né, que começou com o prefeito Oregino. Eu não sei em que pé se encontra aquele parque, mas é simplesmente uma área belíssima. E eu tenho certeza que se for levada a cabo a obra, e certamente o será um dia, vai virar referência regional, viu, Adriano? Vai ser um parque simplesmente espetacular. Tenho certeza de que as pessoas todas da região vão se beneficiar disso. Muito bem, notícia aqui olha só, na página 16 do jornal O Progresso, esta foto dele aqui. Kaiser relembra momentos da ditadura dos anos 60 e diz que foi preso várias vezes, né? Pessoa conhecida em Montenegro, Luiz Kaiser, concedeu entrevista à JPTV. Na ocasião, ele falou sobre um momento marcante de sua vida. Kaiser contou os detalhes de sua prisão na época da ditadura militar no Brasil, no ano de 64, né, Teixeira? Pois é, Adriano, nós temos aí uma situação curiosa, né? Aqueles que são muito novos, né, desconhecem esse fato aí, evidentemente vem com a distância do tempo e com a distância da sua meninice ou da sua sequer nascença até naquela época. Mas o país sofreu bastante. Parte do que temos hoje, inclusive a demagogia, também decorre de um processo abortado, né? Toda vez que tu fazes uma intervenção dessa natureza, Adriano, num processo político, numa evolução política, pela qual também são corresponsáveis os homens de esquerda, né? Porque aquela pregação acirrada, o próprio João Goulart fazendo uma pregação acirrada, o país não podia andar naquele ritmo, naquela toada, não era o momento. As coisas acontecem, é preciso pressionar, mas é preciso também, Adriano, fazer com que as coisas tenham, respeitar o seu tempo, né? Isso é preciso muita sabedoria para isso. Não se faz
Digamos que nós aqui no nosso grupo Progresso de Comunicação queiramos, Adriano, estabelecer aqui um padrão fantástico de televisão, né? Claro que não dá. Claro que não dá. Isso vem passo a passo. Isso é uma construção. Tem um momento. Nós chegaremos lá. Mas é preciso dar um passo de cada vez. Então, naquela época, o pessoal com pregações aí na linha de reforma agrária, de encampar certas atividades e se valer das categorias mais baixas das próprias Forças Armadas, foi um erro histórico, né? Assim como o Hitler cometeu um erro histórico na Alemanha do ponto de vista de efetividade. Vejamos só o seguinte, Adriano, eu nem levo em consideração aqui, eu não levo em consideração nem a ideologia. Esqueçamos a ideologia, esqueçamos a eventual loucura, esqueçamos tudo isso. Qual foi o resultado final da política que o Hitler seguiu? Uma Alemanha arrasada. Alemanha arrasada, acabada. E não fosse a força daquele povo, não tem nada de plano Marshall, isso não é só dinheiro. Podia jogar o mesmo dinheiro aqui na América do Sul, a América do Sul não teria se transformado como a Alemanha o fez. É preciso, sobretudo, capacidade de trabalho, inteligência e coisa e tal. Mas nesse terreno, Adriano, a gente precisa ver o resultado. E o resultado da própria esquerda, antes da ditadura, também foi horroroso. Jogou o país numa crise pela qual nós pagamos até hoje. Até hoje tem caco de vidro caindo aí, né? E essa entrevista concedida pelo Sr. Kaiser aqui é de suma importância. Recomendamos a todos, convidamos todos que assistam, né? Seja pela JPTV, seja pelo nosso portal JP News, assistam. Quer dizer, nós também tivemos perseguições aqui e não foram poucas, né? Gente que cumpriu um papel horroroso de denúncia, mas não a denúncia do sujeito que está cometendo um crime, a denúncia política, né? Olha, aquele sujeito é contrário, aquele sujeito é perigoso, né? Uma pena, né? Nós acabamos retardando o país e esse preço, Adriano, eu não gosto muito de ficar atribuindo ao passado coisas e coisas, olha, o passado, porque meu avô, eu não gosto disso não, mas o preço histórico existe, né? E nós ainda estamos pagando. Muito bem, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no Estúdio Aberto. Algumas notícias do esporte. OAS usou a arena do Grêmio para receber dinheiro de Caixa 2, diz delator da Lava Jato também. O Clique RBS destaca aqui que o Luan pode assumir a função de referência no ataque do Grêmio com a saída do Barcos e do Moreno. E também o Inter treina para o jogo pela Libertadores lá em La Paz. Os jogadores aí temem a falta de ar, né, por causa da altitude, Teixeira. Isso aí é a força, é contra o Strongest, né? The Strongest. O Strongest quer dizer o mais forte, né? Só se for na Bolívia, né? O mais forte de lá, né? Mas da América do Sul é um time sem grande expressão e normalmente dificulta em muito a tarefa para os seus adversários por conta do ar, né? E por melhor preparadas que sejam as equipes aqui do Brasil, acabam pagando um preço altíssimo, né? Diz que chega no final, no segundo tempo, o pessoal não aguenta de dor de cabeça, cansaço, as pernas pesam, né? Toneladas, né? E aí o Strongest fatura. Aliás, o Inter já foi para a Bolívia? Vai segunda-feira, a estratégia foi essa. Em geral tem esse lance aí de chegar poucas horas antes. Ou ir antecipadamente para se adaptar. Mas com muitos dias, né? Aí precisa de dias e dias, né? Que nenhum time de futebol em geral tem. Se fosse uma Copa do Mundo, uma Copa América, valeria, né? Inclusive, há uma sugestão de algumas entidades a FIFA estuda isso, de proibição de jogos na altitude, né? Pois é. Por outro lado, se uma equipe do Himalaia, né? Se uma equipe do Himalaia no futuro, né, se transformar numa potência mundial, é difícil que tenha que mandar jogos na Europa, né? Ou na Índia fugindo lá, mas enfim. Agora, quanto ao Grêmio, o Luan vai se tornar a referência. Bom, mas também se não for ele, né? Porque Lucas Coelho, Everaldo, né? Quem mais aí, né? O banco do banco, claro que não pode ser uma referência. O guri já não é consagrado, mas é uma esperança, né? E outro tópico, né, Adriano? OAS. OAS, isso aí é complicado. Quer dizer, que azar o Grêmio não teve, né? O Grêmio tentando resolver a sua situação, só o fará se realmente conseguir comprar a arena. A torcida do Grêmio certamente vai ajudar, mas agora vem esse negócio aí de Lava Jato. Eu tenho a impressão de que uma coisa não prejudica a outra, né? Se houve corrupção, se houve Caixa 2, paciência, né? Os veículos da OAS não perderam valor.
Os prédios da OS não perderam valor necessariamente por isso, continuam tendo valor. Se a Arena pertence à OS, não vejo por que o Grêmio não possa, digamos assim, simplesmente resolver isso aí e tirar Adriano, tirar essa pedra do caminho, né? Doutor ilustre Paulo Odoni, né? Em que mato esse homem enfiou o Grêmio, né? Gastou demais, fez contratações erradas, caríssimas, e hoje de manhã eu vinha para cá, para a redação, Adriano, vinha com um companheiro de viagem, e ele me dizia, se um time de futebol tem dinheiro hoje, digamos que tenha, digamos que o Grêmio tivesse bastante dinheiro em caixa, contratar quem? Quem contratar? Não, contrata o fulano, mas que fulano? Quer dizer, o futebol anda nivelado por baixo, né? Não tem aí disponibilidade, quem tem algum jogador razoável segura, se é que consegue segurá-lo diante das ofertas da Europa, né? Então o Grêmio, eu acho que vai nessa política feijão com arroz. E ontem o nosso querido repórter aqui, o Henrique, dizia, eu larguei o Grêmio de mão, depois da derrota para o Brasil, né? Pelo contrário, o torcedor gremista tem que aplaudir uma direção, finalmente uma direção responsável, consequente. O Grêmio precisa resolver os seus problemas. Tem dívida, planeja o pagamento delas. Tem que zerar, os clubes têm que ser saudáveis, né? Não tem dinheiro, não contrata. E a base do Grêmio é boa. O Grêmio tem um lateral esquerdo muito bom, um lateral direito, parece que é o Raul, muito bom. Tem esse Júnior da esquerda, joga um bolão. Lincoln, tem que prestigiar. E pegar o Walter. O Walter já foi pro Goiás, não? Pega o Walter, pô, né? Não tem nenhum centroavante aí dando sopa melhor que o Walter. O Walter aqui no Campeonato Gaúcho, a gente botava esse rapaz em forma aí, ia ser o goleador do campeonato, viu? Eu acho que ele teria tudo para estourar no Grêmio.